Flamengo estuda poupar jogadores em estreia na Libertadores da América. Felipe Luiz prepara a mudança tática. Ex-conselheiro do Flamengo terá que usar tornozeleira eletrônica. Flamengo monitora Richarlison e atacante pode ser negociado em junho. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Mas primeiro pedir para vocês começarem a assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800, é muito gratificante para o nosso trabalho e ajuda no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Hoje é quarta-feira, meus queridos e minhas queridas, 2 de abril, Flamengo estreia amanhã pela Libertadores da América e vamos dar início aqui às nossas informações. Vamos lá. Flamengo faz hoje o último treino antes da estreia pela Libertadores da América na Venezuela, tá? O treino de hoje está marcado para as 7h30 da manhã. Por que, PQD, tão cedo assim? Porque a delegação rubro-negra embarca para a Venezuela no voo que sai do Rio de Janeiro às 12h30, fazendo escala lá na Amazonas. Lá vai ser o reabastecimento e de lá o Flamengo vai direto para a Venezuela, quando vai enfrentar o Deportivo Táchira, meus queridos e minhas queridas. É início aí da caminhada rumo à glória eterna, né? Então, vamos trazer algumas informações sobre o treino de ontem. Léo Pereira treinou com o elenco e deve ser relacionado para o jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira pela Libertadores da América. Léo Pereira se recuperou de fortes dores após choque com o jogador do Internacional no sábado, dia 29. É boa notícia. Por outro lado, infelizmente, Gerson e Arrascaeta são dúvidas para a estreia do Flamengo na Libertadores. Isso porque, enquanto o camisa 8 trata de dores musculares, o uruguaio se recupera de lesão na coxa direita, sofrida defendendo a seleção da data FIFA. Diante dessa situação, a dupla segue como incógnitas para o confronto. E, por fim, Danilo segue sob os cuidados do departamento médico e deve ficar de fora do embate, né? A contusão do Jorginho de Arrascaeta, se eu não me engano, foi aos 41 minutos do primeiro tempo contra a Argentina na data FIFA. Foi isso mesmo, né? Bom, agora mudando aqui de assunto, né? Felipe Luiz prepara mudanças em esquema tático do Flamengo. Por que essas mudanças táticas? Eu vou trazer para vocês. Essa mudança tática é necessária para o que está prestes a acontecer. Recentemente, o técnico Felipe Luiz afirmou que vai fazer um modelo de jogo específico para quando o camisa 9 voltar a entrar em campo com o manto sagrado. Estou falando de Pedro, que se lesionou aí quando estava à disposição da seleção brasileira no dia 4 de setembro de 2024. E lembrando, né, o Pedro ainda não atuou com o Felipe Luiz como técnico. Vou trazer aqui a informação, as aspas de Felipe Luiz, que ele falou aí numa coletiva de imprensa. O Plata, cada vez que ele entra no jogo, ele melhora. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então, o jogador pede um modelo de jogo e o treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. Enquanto o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenho dúvidas que ele é o melhor jogador do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele, disse Felipe Luiz em coletiva de imprensa. Ou seja, ele vai criar um esquema tático que consiga utilizar os meios, os recursos que o Pedro tem, que são diversos, para poder ajudar o ataque do Mengão. Assim como ele trabalha com esquemas táticos para beneficiar Gonzalo Plata e hoje o Bruno Henrique, que esses jogadores têm jogado improvisados no ataque como 9, falso 9 do Flamengo, né? Bom, seguindo aqui com as informações, né? Flamengo vai adotar uma política de reciprocidade nos jogos do Brasileirão. Era para ter feito isso desde o ano passado, porque foram 15 times que aumentaram os valores dos ingressos em jogos contra o Flamengo. Porque sabe que a torcida do Flamengo lota os estádios. Então aqui, ó. O valor que o clube adversário cobrar para a torcida rubro-negra em jogo do Flamengo fora de casa será o mesmo que o clube carioca cobrará aos adversários quando o jogo for no Maracanã. Vitória, por exemplo, cobrou R$ 200 por cada um dos 1.500 ingressos
do setor visitante para o jogo deste domingo no Barradão. Ou seja, no segundo turno, no Maracanã, o Flamengo vai cobrar R$ 200 por cada ingresso para a torcida do Vitória. Nada mais do que justo. Informação do Léo José, do Coluna do Fla. Parabéns, diretoria rubro-negra. Tem que ser assim, tinha que ser assim desde o início, ó, desde o ano passado. Bom, mudanças na base, meus queridos e minhas queridas. Essa mudança aqui é para poder blindar os atletas da categoria de base do Flamengo. Eu vou trazer informação aqui. O Flamengo decide não transmitir mais os jogos das categorias de base no canal oficial. Os departamentos envolvidos tomaram essa medida para reduzir a exposição do trabalho. A intenção também é preservar a imagem dos atletas em processo de evolução. O foco será no desenvolvimento, sem tanta exposição dos jogadores, como aconteceu com o Lohan, como aconteceu com o Lincoln, com o Ayrton e outros jogadores que eram tidos como grandes promessas, botaram uma pressão muito pesada em cima dos garotos e quando eles chegaram no profissional não conseguiram render como rendiam nas categorias de base. Excelente decisão. Uma nossa seguidora da página perguntou sobre os jogos da categoria de base do Flamengo nos finais de semana, que ela gosta de assistir. Então tá aí a resposta, minha querida. Flamengo não vai mais exibir os jogos da categoria de base em seu canal oficial para poder blindar os jogadores que estão em fase de evolução, né? Bom, voltando aqui a falar sobre Pedro e o esquema tático que Felipe Luiz disse que vai adotar para quando o camisa 9 estiver voltando a jogar. Pedro não voltará de cara como titular. A previsão interna é que o retorno aconteça de forma progressiva, com ele começando no banco de reserva e vai entrando na reta final das partidas para ganhar minutagem e ir pouco a pouco readquirindo o ritmo de jogo. O centroavante não atua desde o dia 1º de setembro na derrota do Flamengo por 2-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda sob o comando do técnico Adenor Baktic. Dá até ânsia de vômito, meus queridos, falar desse ex-técnico do Flamengo, né? Bom, mudando aqui de assunto, né? O Flamengo estuda poupar jogadores para jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira. A definição ocorrerá em uma reunião que foi feita na tarde de ontem, terça-feira. Após estrear na Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, na próxima quinta-feira, mais conhecido como amanhã, o Flamengo encara o Vitória pelo Brasileirão no domingo, dia 6. Ambos os duelos acontecem fora de casa e a comissão técnica de Felipe Luiz, define em uma reunião que teve na tarde de ontem a logística para esse embate. A comissão técnica de Felipe Luiz debateu duas alternativas. Na primeira opção, um grupo maior de jogadores viaja para a Venezuela, onde encara o Deportivo Táchira, e o mesmo time segue para Salvador, onde enfrenta o Vitória. No entanto, o Flamengo cogita poupar alguns jogadores para a estreia na Libertadores, ou seja, nesse caso, um grupo menor viaja para a partida em São Cristóbal, na Venezuela, e depois é completado por outros atletas que ficarão no Brasil para o jogo em Salvador. Lembrando que Dorival Júnior, em 2022, tinha o time que disputava o Brasileirão e tinha o time que disputava as Copas. Foi uma estratégia que deu super certo. Se Dorival Júnior tivesse chegado um pouquinho antes no Flamengo, nós teríamos também conseguido aí a tríplice coroa, conquistado também o Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, quando ele chegou, o Flamengo já tinha perdido um caminhão de pontos e para se recuperar era muito difícil. Mas o Flamengo conquistou aí a Copa Libertadores da América e também conquistou a Copa do Brasil. Vocês acham que é uma boa tática essa que Felipe Luiz vai utilizar ou deve utilizar? Bom, a reunião ocorreu ontem. Hoje nós iremos saber aí mais para tarde o que eles vão fazer quando sair a relação de jogadores que vão viajar e os que vão permanecer aqui no Brasil, né? Bom, voltando a falar sobre a polêmica entre Flamengo e Vasco da Gama pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 19 de abril. Meus queridos, dia 19 de abril, dia do Índio, né? Bom, o Vasco enviou um ofício à PM solicitando a presença da torcida visitante no clássico contra o Flamengo em São Januário. Caso contrário, sugeriu torcida única, ou seja, eles estão, o ofício que foi enviado pelo Pedrinho pede a presença da torcida do Flamengo, coisa que a diretoria do Flamengo não se opôs em o jogo ser realizado em São Januário,
Porém, com relação à torcida única, a torcida do Flamengo está extremamente contrária a isso. Bom, o Cruz Maltino citou os jogos contra o Corinthians, São Paulo e Cruzeiro e Santos como exemplos de segurança bem-sucedida com a torcida rivais. Além disso, destacou a implementação de reconhecimento facial, câmeras de segurança, sala de monitoramento em seu estádio. Agora a decisão está com o BEP. Bom, vamos aguardar, vamos ver a posição do BEP. O Flamengo já disse, não aceita jogo de torcida única. Não aceita, né? Bom, lembrando que o último jogo do Flamengo com torcida lá em São Januário, em 2017, o Flamengo ganhou de virada, né? Destruir o estado de São Januário. Já trouxe isso no vídeo de ontem. Bom, vamos aguardar, espero que nada de mal aconteça e que eles tomem a melhor decisão, principalmente visando os torcedores, né? Bom, nova regra na Libertadores. Já em vigor no Brasil, a Conmebol anuncia a regra de 8 segundos na Libertadores e na Sul-Americana de 2025. A regra consiste no goleiro não poder segurar a bola por mais de 8 segundos. Caso supere o tempo, será marcado escanteio para o adversário. No jogo do Botafogo, no último jogo do Botafogo, o goleiro do Botafogo ficava com a bola 10, 11, 12 segundos e não teve punição nenhuma. Não adianta ter a regra se ela não é aplicada, né? Mudando aqui de assunto, Flamengo monitora Richarlison, atacante pode ser negociado em junho. Vocês é a favor da contratação do Pombo? Eu não sou a favor, principalmente porque ele quase não atuou nessa última temporada por conta de lesões. De lesionados já chegam os nossos aqui. Daqui a pouco eu falo sobre o recorde de lesões no Flamengo nesse primeiro trimestre de 2025. Bom, então seguindo aqui, Pedro está perto de retornar aos gramados. Mesmo com o reforço do camisa 9, o Flamengo monitora outros atacantes no mercado. A bola da vez a ser analisada pelo clube é Richarlison, atualmente no Tottenham da Inglaterra. A diretoria londrina não descarta negociar o Pombo e algumas equipes brasileiras acompanham de perto a situação do atleta de 27 anos. Além do Flamengo, Palmeiras e Fluminense também estão de olho em Richarlison. Ainda o Everton da Inglaterra, antigo clube do atacante, sonha com a volta do Pombo, que prioriza a permanência na Europa. Apesar do desejo, o jogador topa ouvir propostas do futebol brasileiro. Essa informação da nossa queridíssima Raíssa Simplício e também aí confirmado pela Band. Richarlison não conseguiu sequência na atual temporada por conta de lesões. Atualmente, inclusive, o atacante está com problema no tornozelo e não entrou em campo no mês de março. A expectativa é que o retorno aos gramados aconteça na próxima semana. Por isso, o Tottenham não descarta negociar o atleta na janela de transferência do meio do ano. A informação também é confirmada pela Band, né? Bom, deixa o comentário de vocês aí com relação a essa possível vinda do Pombo para o Flamengo. Informação da Band e da Raíssa Simplício. Agora, mudando aqui de assunto, né? Combate ao racismo. Isso é muito importante. O BAP enviou ao presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Lomba, uma proposta para alterar o Estatuto Social do Flamengo com o objetivo de reforçar o compromisso do clube no combate ao racismo estrutural e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ele não assinou a carta que foi enviada para a Conmebol para combater o racismo nas competições sul-americanas, né? Isso aí deu até um problema aí com o peruano, daqui a pouco eu trago a informação para vocês. As mudanças sugeridas incluem a implementação de programas, campanhas, parcerias para promover a inclusão e o respeito à diversidade racial. Além disso, o Flamengo se compromete a combater o racismo e a discriminação racial, adotando medidas disciplinares para sócios, dirigentes, funcionários, atletas e prestadores de serviços envolvidos em atos discriminatórios com penalidades que podem variar de suspensão a demissão. É crime, filho, tem que ser preso, tá? Racismo, xenofobia, homofobia, tudo isso é crime e tem que ser punido no rigor da lei. Não cabe mais uma sociedade em pleno século XXI ainda ter esses preconceitos. É inadmissível, né? Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo encerra o primeiro trimestre de 2025 com o maior número de problemas musculares dos últimos 5 anos. Dos 10 problemas do departamento médico rubro-negro, até o dia 31 de março, 9 foram musculares, sendo 8 na posterior da coxa.
Se comparar o número de problemas médicos no geral no primeiro trimestre dos últimos 5 anos, o ano de 2025 não preocupa e aparece apenas no top 3, com 10 baixas. Em 2023 foram 12 lesões, enquanto em 2021 foram 11 lesões nos mesmos primeiros 3 meses. Mas o número desta temporada é maior se isolar as questões musculares. 9 dos 10, vale destacar que Gerson e Arrascaeta apresentaram problema durante a data FIFA, quando estavam com suas respectivas seleções. Na temporada de 2021, das 11 lesões, 5 foram musculares no primeiro trimestre e em 2023 foram só 4 dos 12. Então, dos 12 problemas que tiveram, só 4 foram musculares. Bom, tem que ser feito alguma coisa, como eu já disse no vídeo de ontem. Felipe Luiz assumiu essa responsabilidade, disse que o modo de jogo dele exige muito dos atletas, né? Uns sentem mais, outros sentem menos, mas é algo que não se dá para controlar, né? Bom, agora vamos fechar essa matéria aqui com algo muito chato, né? Proibido de se aproximar de BAP e uso de tornozeleira eletrônica. Ex-conselheiro do Flamengo sofre penas por declarações homofóbicas. Como falei, xenofobia, homofobia, racismo é crime e tem que ser punido no rigor da lei. Atual presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, conseguiu uma vitória em processo aberto no Ministério Público do Rio de Janeiro. O mandatário rubro-negro foi alvo de ataques homofóbicos de José Carlos, o peruano, ex-conselheiro do clube. Agora, o torcedor terá que usar tornozeleira eletrônica e precisará bloquear as redes sociais e não pode se aproximar do presidente. No dia 25 de março, peruano criticou o fato do Flamengo ter publicado uma mensagem no Dia Internacional do Orgulho LGBT e, além disso, o torcedor reclamou do fato de BAP não ter assinado a carta junto com integrantes da Libra para combater o racismo junto à Conmebol Libertadores. Antes, em dezembro, quando o BAP foi eleito, o peruano disse que, pela primeira vez na história, o Flamengo era comandado por um presidente gay. Ele não usou esse termo, usou V mesmo, né? Então, além disso, o torcedor o ofendeu com palavras como FDP e outros xingamentos e pontuou que a vitória de Luiz Eduardo Batista era um dia triste para os rubro-negros. Para mim não, está fazendo um bom trabalho, independente da opção sexual dele, se realmente ele for. O problema é dele, ele faz o que ele quiser da vida dele. Nós temos que respeitar as outras pessoas se nós queremos respeito também. Bom, por isso, Bruno Silva Rodrigues, advogado de BAP, procurou a justiça, destacando que peruano é reincidente nas ofensas e de respeito às decisões do Poder Judiciário. Até a prisão preventiva do torcedor foi analisada pela 31ª Vara Criminal. Ou seja, eu acho que agora ele vai botar a violinha dele na sacola e vai parar de tecer comentários homofóbicos contra o atual presidente do Flamengo. Não sou ele, como qualquer um que agir dessa forma, tem que ser punido ao rigor da lei. Temos que combater qualquer tipo de discriminação. Não é aceitável. Nós somos seres humanos, somos seres racionais. Cada um tem que cuidar da sua vida e deixar a outra pessoa fazer o que ela bem quiser da dela. Ah, mas é contra os preceitos de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Com o mesmo peso e medida que julgares, será julgado. Então, cada um toma conta da sua vida, meu querido e minha querida. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos tratar todo mundo em igualdade? Ia ser tão bom, né? Seria um mundo tão melhor. Saudações.